Deixa eu te contar um segredo. Eu tô quase me arrependendo de ter colocado a Copa América nesses vídeos, tá? Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. E dessa vez vou falar mais uma vez do que aconteceu desde segunda-feira até hoje, terça-feira que eu tô gravando, deve sair o vídeo na quarta, em Copa América, Brasileirão e Euro. Então aparece vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Quicando a bola, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Quicando a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Quicando a bola. Someone join it, gotta let the good times roll. Na sexta-feira, os jogos da Euro já foram falados pelo vídeo do Felipe, né? Do final de semana, então já vou pular os da Euro e falar de Peru, Chile, 0-0. E é por isso aí, é isso que eu tô falando. Um jogo só entra atrás do outro, um jogo chato atrás do outro, e o contraste quando a gente vem da Euro para eles é absurdo, né? Tá complicado, um 0-0 muito chato, e aí os dois times aí não conseguiram estrear bem. No dia seguinte, aí voltamos para Euro. No sábado, né, tivemos Geórgia e Tchequia, 1-1. O time da Geórgia saiu na frente com o Mikhail Tadze de pênalti, né? E depois o Patrick Schick empatou no segundo tempo, mas assim, a Geórgia segurou bastante com o goleiro Marmadashvili, né? Acho que provavelmente a melhor atuação de um goleiro na Euro nessa temporada, nessa edição, e com esse resultado os dois times têm um ponto, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Não sei se já vai ter acontecido quando esse vídeo sair. O jogo é exatamente na quarta-feira, né? A última rodada do grupo F, entre Portugal e Geórgia, Turquia e Tchequia. Mas falando deste grupo, um pouco mais tarde no sábado, teve Turquia e Portugal. E Portugal teve uma grande atuação dessa vez, né? Ficou devendo contra a Tchequia, mas contra a Turquia passou por cima. Primeiro, um gol do Bernardo Silva, depois o Akaydin fez contra e o Bruno Fernandes fechou com a assistência do Cristiano Ronaldo, que bateu o recorde de jogador com mais assistências na história da Euro. Assim, Portugal chega a 2 vitórias seguidas e tem sua classificação mais que sacramentada aí para as oitavas de final, que pode ser bom para a Geórgia, né? Pegar um Portugal sem precisar do resultado na última rodada. E aí teve o jogo que eu comentei na dimensão esportiva, Bélgica e Romênia. A Bélgica ganhou 2-0 com um gol do Tielemans bem no começo. A Bélgica começou melhor, começou pressionando, e aí logo de cara, Yuri Tielemans com assistência do Romelu Lukaku, que foi participativo, fez o pivô nesse lance, fez mais um gol anulado, mas não consegue entrar nas redes. É incrível como o Romelu Lukaku não consegue marcar na Euro até aqui. Na sequência desse gol, a Romênia quis ir para cima, pressionou, mas aí depois de um tempo não conseguiu manter essa pressão por muito tempo. A Bélgica foi tomando conta do jogo de novo, mas foi ficando um jogo bem mais aberto, com os dois times tendo chances. E aí o time da Romênia sonhou, né? E a Bélgica foi perdendo oportunidades também, com o Lukaku, com o De Bruyne, perdeu muito gol também. E lá na reta final já do segundo tempo, aí sim o Kevin De Bruyne consegue fazer o segundo gol da Bélgica e botar fechar o caixão ali da Romênia, conseguir sua primeira vitória na Euro e embolar todinho o grupo E da Euro, que tem Romênia na liderança com 3 pontos e um gol de saldo, a Bélgica na vice-liderança com 3 pontos e um gol de saldo, mas com 2 gols pró, enquanto a Romênia tem 3, ou a Eslováquia na terceira posição com 3 pontos e 0 de saldo, e a Ucrânia em último lugar
com 3 pontos, mas com menos 2 de saldo, né? Então, tá loucura. Vai ser muito interessante acompanhar essa última rodada do Grupo E. E isso foi a rodada da Euro do sábado. No Brasileirão, tivemos Criciúma 2, Botafogo 1. Criciúma conseguindo um resultado bem surpreendente, né? Criciúma que não vinha tão bem assim nos últimos resultados. O Botafogo, que era vice-líder, acabou sendo surpreendido. O time do Criciúma saiu na frente com o gol do Barreto, assistência do Ronald. No segundo tempo, o Oscar Romero deu assistência para o Lucas Halter empatar, mas já bem no finalzinho, o Arthur Kaique, com assistência do Claudinho, fez o 2x1 para o Criciúma. Criciúma, nesse momento, 13º colocado do Campeonato Brasileiro com 12 pontos, e o Botafogo caiu para 4º lugar, aí com 4 de distância para o líder Flamengo. Grenal, mais uma vitória de Eduardo Cudê para cima do Grêmio, 1x0, gol contra do Gustavo Martins, e tá difícil, né, a situação do Grêmio, tá difícil a situação do time do Renato Gaúcho. O Inter é um time bem oscilante também no ano, mas está conseguindo pelo menos oscilar. O Grêmio vem já de 5 derrotas seguidas no Brasileirão. Tá difícil. O Internacional é o 7º colocado nesse momento do Brasileirão, com 17 pontos, mas tem 2 jogos a menos, né? Então, considerando que ele ganhasse esses 2 jogos, ele iria a 23, seria vice-líder. Ou próximo disso, né? Dependendo do saldo, talvez realmente ficasse em 3º atrás do Palmeiras. O Grêmio é vice-lanterna, né? Só vence aí o Fluminense, porque tem uma vitória a mais, os dois têm 6 pontos. E tivemos também Cuiabá 0, Atlético Goianiense 0, um jogo com pouca pontaria, principalmente dos dois times. O time do Atlético Goianiense finalizou 18 vezes, o Cuiabá 10, mas a gente só tem como considerar uma grande chance para cada lado, aqui nas estatísticas do SofaScore. Então, o jogo aí falta um pouco de pontaria para as duas equipes. E o Jair Ventura foi demitido, né? Tivemos a demissão do Jair Ventura. Eu não concordo. Acho que ele estava fazendo um bom trabalho no time do Atlético Goianiense. E ele teve dificuldades realmente no começo do campeonato, mas já estava se recuperando, né? Estava fora da zona de rebaixamento. E o que ele fez no ano passado para conseguir esse acesso e o que fez no começo do ano no campeonato estadual, por mais que o nível de enfrentamento seja muito mais baixo, foi bem impressionante. E ele estava fazendo aí uma campanha mínima aí para eu acho que dar um respiro para ele nesse cargo. Não foi o que a diretoria do time do Atlético Goianiense pensou. Demitiu o Jair Ventura. E já nesse jogo o time foi comandado pelo Anderson Gomes. E ainda no sábado teve Vasco e São Paulo, 4x1 para o Vasco, goleada surpreendente, né? O São Paulo foi na frente com 10 minutos de jogo, com o gol do André Silva, que foi meio que uma disputa entre os dois times, e ele veio para o São Paulo, e aí depois o Alan Franco faz um gol contra. O Vasco começa a crescer no jogo, recuperando bolas, puxando contra-ataques, o São Paulo meio que foi ficando perdido, e aí o Guilherme Estrela, com assistência de Adson, uma jogadaça de contra-ataque do Vasco, consegue fazer o gol, né, a jogadaça desde a recuperação de bola do Matheus Cocão, com participação do Verrete, até a assistência do Adson de primeira para o Estrela sair cara a cara com o goleiro, ele que chora, se emociona, a primeira participação dele com a camisa do Vasco no time profissional, já marcando o gol. E depois outro cria da base, o Leandrinho, com a assistência do David, ele já tinha estreado, já tinha feito gol até no Campeonato Carioca, naquela época que o time do Vasco estava lá no Uruguai, fazendo pré-temporada, né, com o Ramon Dias, depois não foi muito mais usado. E ele é um jovem talento muito bom também do Vasco, o Leandrinho. E o David, com a assistência do João Pedro, fez o gol já nos acréscimos para sacramentar a goleada 4x1 para o Vasco, uma grande atuação, talvez a melhor da temporada, depois da demissão do Álvaro Pacheco, que teve só 4 jogos no campeonato do time, né? Loucura.
Com esses resultados, o Vasco respira, sai da zona do rebaixamento, chega à 15ª posição com 10 pontos, o São Paulo tem 15 e é o 9º colocado, 3 pontos abaixo aí dos times da Libertadores. O primeiro, o Red Bull Bragantino, tem 18. Tivemos Copa América no sábado, infelizmente. Equador e Venezuela, na verdade, um dos melhores jogos foi Equador e Venezuela. O Equador estava até melhor no jogo, mas teve um jogador expulso, né? Teve o Ener Valencia expulso por uma disputa ali dentro da área, acabou sobrando um pé e tudo mais, ele levou cartão vermelho, mas o Equador fez o gol com o Jeremy Sarmiento, uma jogada ali que ele ficou sozinho ali na entrada da área, não fez muito sentido o Venezuela com um a mais deixar o Sarmiento sozinho ali na pequena área, na grande área, né? Na entrada da grande área, e ele fez o gol. Mas aí a Venezuela, que é um time arrumado, empatou com o Brasil, e apesar que até Costa Rica, né? Enfim, foi crescendo, foi se colocando no jogo com a mais, e aí o Cádiz e o Belo fizeram os gols da virada, o Belo que fez o gol do Brasil, lá, aquele golaço de bicicleta. Fizeram os gols da virada, a Venezuela consegue vencer o Equador e liderar o grupo aí com 3 pontos, o Equador é o 3º colocado. México e Jamaica, também por esse grupo, terminou 1-0 para o México, gol de Gerardo Arteaga, assistente de Luiz Romo, e aí por causa dos gols pró, o México fica atrás da Venezuela neste grupo, e a Jamaica na frente do Equador, né? No domingo tivemos mais Euro, só 2 jogos, o encerramento do grupo A, né? Aqueles jogos ali do sábado foram o encerramento da 2ª rodada, e nós tivemos o encerramento do grupo A na 3ª rodada. No domingo, às 4 horas, rolou Escócia 0, Hungria 1. Resultado importantíssimo, com gol nos acréscimos. 10 minutos de acréscimo, o Kevin Sobot fez o gol que coloca a Hungria nas oitavas de final até aqui, porque, enfim, bem complexa essa questão do 3º colocado, né, dos 3º colocados. A Alemanha está em primeiro do grupo com 7 pontos, né? A gente fala do jogo contra a Suíça. A Escócia foi eliminada porque só fez 1 ponto, empate ali contra a Suíça, mas o time da Hungria conseguiu, depois de perder para a Alemanha e para a Suíça, né? Ganhou da Escócia, ficou com 3 pontos, e aí, nesse momento, está indo para o mata-mata. Mas aí tem que ver exatamente ainda o que vai acontecer dos times dos grupos E e F, principalmente o F, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Eu acho que a Hungria vai acabar rodando, tá? Porque se a Geórgia... Precisaria que a Geórgia e a Tchequia perdessem, né? A Eslováquia, enfim, alguém do grupo E vai passar em terceiro com certeza, então isso já nem conta, né? A Hungria nem conta com isso, a Eslovênia já está na frente dela e tudo. Ela poderia ser ultrapassada apenas pela Tchequia nesse momento. Onde eu falei Eslovênia, escuta a Eslováquia, tá? Eslovênia é do grupo da Inglaterra. A Croácia está embaixo dela ali na tabela dos 600 colocados, mas já jogou, não tem mais como passar a Hungria. E a Tchequia, se ganhar, fica com 4 pontos, passou. Ela tem que ganhar da Turquia. Se a Geórgia ganhar de Portugal, ela vira o segundo ou terceiro ali. Mano, é complexo demais. Mas, em resumo, acho que por alto aqui, a Hungria tem que torcer para Portugal e para a Turquia. Para Portugal ganhar da Geórgia, para a Turquia ganhar da República Tcheca ou da Tchequia, né? E assim, a Hungria estaria nas oitavas de final como a 4ª melhor terceira colocada. Suíça e Alemanha, um jogo que não valia muito mais para a Alemanha, né, já classificada, mas foi com seu time titular, e ainda assim a Suíça conseguiu um empate, né? Tava vencendo até os acréscimos com o gol do Endoye,
mas o Niklas Füllkrug, aos 47 do segundo tempo, fez o gol de empate. Com isso, ficam, então, Alemanha e Suíça garantidas nas oitavas de final. Foi um empate meio protocolar, digamos assim. No Brasileirão, Atlético 1, Corinthians 1, jogo que resultou no pedido de demissão de Cuca, né? Cuca, que é um dos personagens mais problemáticos do futebol brasileiro pela condenação por estupro na época de jogador, mas estava aí se reinserindo no mercado depois de sair do Corinthians por muita pressão em relação a isso. Ele, depois do terceiro jogo seguido, levando um empate nos acréscimos, né? O gol do Kaká aí aos 47 do segundo tempo, o Christian tinha aberto o placar no finalzinho do primeiro para o Atlético, ele pediu demissão. E aí muito se dizendo, só usou o Atlético para se reinserir, porque o Petralha é quem aceitaria o Cuca e tudo mais, e aí agora ele está no mercado de novo e tudo mais. Enfim, muita gente falando muito mal do Cuca nos últimos tempos. Saiu até notícia de que ele teria sido o pivô, digamos assim, por pegar muito no pé do Gabigol no Santos, por o Gabigol ter uma posição de esquerda, né? Por em 2018 ter votado no Fernando Haddad nas eleições. O Cuca votou no Jair Bolsonaro. E assim, o Gabigol que saiu do Santos e foi pro Flamengo fazer o que fez, né? Loucuras do futebol. Com esse resultado, o Atlético Paranaense ficou em quinto lugar com 19 pontos, se afastou um pouco da liderança, né? Se fossem os 3 pontos que ele desperdiçou aí, ou no caso, os 6 pontos que ele desperdiçou, levando os empates aí no final, ele estaria com 25, seria líder do campeonato. Enfim. O Corinthians segue na zona de rebaixamento com 8 pontos, atrás do Atlético Goianiense, o primeiro fora. Tivemos Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro teve um jogador expulso, que foi o Marlon, quando estava 1-1, já no segundo tempo, 25 minutos já no segundo tempo, estava 1-1. O Gabriel Veron tinha aberto o placar para o Cruzeiro, depois o Tassiano empatou com o Bahia nos acréscimos do primeiro tempo. Depois da expulsão, saiu o gol a rodo do time do Bahia, né? O Estupiñán, depois o Biel e depois o Estupiñán de novo. Concretizaram a goleada 4-1 do Bahia em cima do Cruzeiro. O Bahia, o terceiro colocado do Brasileirão, o Cruzeiro o oitavo, tem 17 pontos, o Bahia tem 21. Fla-Flu, também um jogo com expulsão, né? Tivemos cartão vermelho pro Lima, mas aí já na reta final, e o próprio Diniz também foi expulso por reclamação, mas não deixou o time com a menos, né? O Pedro, próximo à reta final do jogo, fez um gol de pênalti ali, um pênalti que foi questionado, para mim foi pênalti bem marcado. E o Flamengo, mais uma vitória, uma atuação dominante sobre um Fluminense inoperante que resultou na demissão de Fernando Diniz. Eu não demitiria, eu acho que... Não é que eu acho que tem que cair com o Diniz, né? Porque... Sim, se tiver que demitir o Diniz para não cair, eu acho justo, apesar de que eu querer sempre uma continuidade de trabalhos de bons técnicos que, principalmente nesse caso, né, que é tão, assim, o futebol brasileiro eu acho que é pior nesse momento se o Fernando Diniz está trabalhando, e principalmente se a gente está trabalhando no Fluminense, onde ele tem toda essa história, onde ele já construiu o que ele já construiu. Mas já era pior, porque o Fluminense não estava jogando como jogava, né? Mas, no final das contas, o meu ponto não é para cair por causa do Fernando Diniz, mas já estava cedo ainda. Dava para tentar ver se o Diniz talvez se recuperava. Ainda vai chegar Thiago Silva, que pode ser alguém que possa ajudar a suprir a carência que esse time está assistindo do Nino na saída de bola. Eu acho que dava para esperar mais, dava para segurar um pouco mais. Até o final do primeiro turno, pelo menos. E aí depois, realmente, nada andasse para frente, o Fernando Diniz realmente teria que sair do time se a gente visse que realmente estava se encaminhando para um rebaixamento. Mas eu achei cedo, principalmente pela casca que ele tinha, né? E aí tivemos várias postagens de gratidão dos jogadores,
E tivemos até o comentário da mãe do John Kennedy, né, dizendo obrigada por não desistir do meu filho. Realmente uma história bem emocionante. Atlético Mineiro e Fortaleza, 1-1. O Fortaleza até saiu na frente, o Breno Lopes, é um momento de maior estabilidade, né, do Atlético Mineiro com o Gabriel Milito. A diferença é que ele não pede para sair, que nem o técnico do Xará, né, lá do Paraná. O Paulinho fez o gol de empate no segundo tempo, mas é isso aí, ficou no 1-1 e os dois times estão empatados em pontos nesse momento, 14 no caso, pontos para cada um. 10º lugar para o Atlético Mineiro, 11º lugar para o Fortaleza, por causa do saldo de gols, né? O Atlético Mineiro tem um gol de saldo, o Fortaleza tem -3. Tivemos aí também o Palmeiras e Juventude, Palmeiras com uma boa atuação, uma boa vitória, conseguindo aí uma boa sequência no campeonato nas últimas rodadas. Flaco Lopes, assistência de Rafael Veiga, depois o Eric Farias empatou. O Estevão fez o gol do 2-1, com a assistência do Flaco Lopes, e o Mike fechou o placar do 3-1 com esse resultado. O Palmeiras é vice-líder nesse momento, um ponto atrás do Flamengo. O Juventude é o 12º colocado com 13 pontos. E no domingo, fechando o Brasileirão, tivemos Red Bull Bragantino 2, Vitória 1, né? O Vitória que estava na sequência boa aí, se recuperando no campeonato com o Thiago Carpini, saindo da zona de rebaixamento. Saiu na frente com o Jean Mota, assistência do Luiz Adriano, mas levou a virada. Eric Ramírez e Elinho tá também vivendo, acho que o melhor momento do ano do Red Bull Bragantino, principalmente nos resultados. Aí chegando a 18 pontos, na zona de Libertadores, o Vitória voltou para a zona do rebaixamento, né? Com essa derrota, foi ultrapassado pelo Atlético Goianiense, pelo Vasco, aí, né? No caso pelo Vasco, né? O Atlético Goianiense já estava na frente, mas enfim, o Vasco ultrapassou o próprio Atlético Goianiense. Mas está realmente em ascensão esse time do Vitória, sob comando de Thiago Carpini. Na Copa América, os Estados Unidos venceram 2-0 a Bolívia, uma atuação tranquila dos Estados Unidos, um bom jogo do Pulisic, que fez um gol ali já no começo, depois da assistência do Balogun. No segundo tempo tivemos um jogo mais chato, sonolento, como essa Copa América, e os Estados Unidos conseguem a vitória aí na estreia contra a Bolívia e ficam aí na segunda colocação do seu grupo, a Bolívia lanterna. Os favoritos, ou assim, talvez só atrás da Argentina, que é o Uruguai, venceu por 3-1 o Panamá, né? Uma boa atuação, o Maximiliano Araújo fez o gol do 1-0, assistência do Matias Vinha, depois Darwin Nunes, Matias Vinha com assistência de La Cruz nos acréscimos, e o Michael Murilo ainda fez um gol nos acréscimos de novo, né, para o Panamá diminuir, mas o Uruguai lidera no seu grupo 3-1 aí, o resultado contra o Panamá. Na segunda-feira, tivemos Euro, tivemos a definição do grupo B, uma definição louca, tá? O B é a Espanha foi dos reservas, conseguiu ganhar da Albânia 1-0, o gol do Ferran Torres, e concretizou aí o 100%, né? O único time que passou com 100% até agora é a Espanha, acho que é o melhor time da primeira fase, aí o time espanhol, o time do Luis de la Fuente. O jogo da rodada, principalmente até aqui, é Croácia e Itália. Porque nós tivemos uma Croácia dominante na posse de bola, principalmente no primeiro tempo. E porque no segundo tempo a Itália precisou ir atrás, né, disso aí. E aí ficou mais com a bola mesmo. No geral, até a posse de bola é maior da Itália por causa do segundo tempo. Mas no primeiro tempo, a Croácia dominou a posse de bola e a Itália não conseguia retomar, nem tentar alguma coisa. E assim foi que o time croata, na segunda etapa já, aos 10 minutos, consegue um pênalti. O Modric perde e na sequência da jogada a bola sobra ali, o Donnarumma faz um milagre, no rebote o Modric faz o gol. E estava classificando, né, a Croácia. Só que no final, assim, no segundo tempo, como um todo, a Itália foi, como eu disse, para cima, mas completamente desorganizada. Esse jogo, eu acho que o resultado mais plausível com o que aconteceu dentro do campo, o resultado mais coerente com o que aconteceu dentro do campo, seria
a classificação da Croácia. Mas, porque a Itália foi muito na barra, foi muito na desorganização, falta de organização dela, assim, de qualquer jeito. Mas a Croácia pagou pelo que fez com o Brasil em 2022, né? Eliminada da Euro com 2 gols, com dois pontos por 2 empates com gols nos acréscimos. Gols no finalzinho, o gol do empate do Zacan aos 98. Realmente, o Calafiori fez uma jogadaça, né? E a bola chegou no Zacan e ele fez o gol que bota a Itália, atual campeã, nas oitavas de final. Vamos ver aí, eu acho que já está garantido, né, o confronto dela contra a Suíça, que acho que apresentou mais futebol, talvez, que a Itália, ou bem parecido. Então, mas bora ver. Lembrando também que a Suíça, a Suíça deixou a Itália fora da Copa, né, praticamente. A Suíça passa em primeiro nas eliminatórias para a Copa de 2022. A Itália tem que ir para a repescagem e nisso ela perde para a Macedônia do Norte, né? E aí tivemos aí a Copa América também, né? Não teve brasileiro na segunda. Colômbia e Paraguai, 2-1, um jogo seguro ali da Colômbia. O Paraguai até quis ir para cima, mas a Colômbia se defendendo bem, conseguiu 2 gols no primeiro tempo com assistências de James Rodrigues, Daniel Munhoz e Jefferson Lerma foram os autores dos gols. No segundo tempo, o Julio Enciso até conseguiu fazer o gol para diminuir o placar, mas não foi o suficiente, né? A Colômbia é um dos times mais fortes aí dessa Copa América também e lidera o grupo do Brasil, que fez o seguinte, empatou em 0-0 com a Costa Rica, teve posse de bola, 74%, mas uma grande chance no jogo. Vinícius Júnior muito criticado, Savinho dividiu opiniões, Rafinha dividiu opiniões, mas né, pouca produção do time brasileiro que empatou com a Costa Rica, né? Dá para dizer que o trabalho do Dorival ficou no jogo contra a Inglaterra, né? Tivemos ali uma passada de pano para a atuação mais ou menos contra a Espanha, que realmente a Espanha, como tu disse, é o melhor time da Euro até aqui, por exemplo, então é um time bem forte, mas fica até parecendo que é mais culpa da Inglaterra aquele jogo do que do Brasil ter ido bem, né? Talvez, ou do Brasil ser bom, porque na sequência foi só por água abaixo, né? Conseguiu ainda ganhar dos estados do México com os reservas, mas no sufoco, e empatou com Estados Unidos e Costa Rica. Tá difícil aí, né? O trabalho do Dorival Júnior sob o comando da seleção brasileira, neste momento. Segundo colocado do seu grupo, né? Mas ainda vai jogar. E lembrando, esse foi o jogo mais fácil da fase de grupos. Vai pegar Paraguai e Colômbia, que são times mais fortes e bem mais fortes que a Costa Rica. Eu diria que a Colômbia é mais forte que o Brasil, tá? A Colômbia é a favorita desse grupo. A Colômbia é a favorita no jogo contra o Brasil. Na segunda rodada, se não me engano, deixa eu só confirmar, a segunda rodada da fase de grupos a última rodada, Colômbia e Costa Rica na segunda rodada, Brasil e Paraguai, na terceira rodada, Brasil e Colômbia, com a Colômbia chegando favorita, na minha visão. E aí? Seleção brasileira. E era ruim com o Tite, né? Eurocopa nesta terça-feira. Tivemos definição do grupo D. Uma loucura aconteceu em Holanda e Áustria, 3-2. O Malen logo de cara fez gol contra. Aí o Gakpo empatou no segundo tempo, bem no comecinho. Mas pouco tempo depois o Schmidt fez o gol do 2-1 com a assistência do Grealish. O Depay fez o gol com a assistência do Weghorst aos 30 minutos e 5 minutos depois Sabitzer, com a assistência de Baumgartner, fez o gol que coloca a Áustria em primeiro lugar do grupo contra a Holanda e França. A França que conseguiu não ficar em primeiro lugar por causa do empate com a Polônia em 1-1. O gol do Mbappé de pênalti, depois o Lewandowski de pênalti, e ficou por isso mesmo. Os 3 passaram, tá? A Áustria em primeiro com 6 pontos, França em segundo com 5 e Holanda em terceiro com 4. E a Copa América teve Peru e Canadá, um jogo que no primeiro tempo teve um início equilibrado, um pouco mais de Canadá jogando bem, mas do meio para frente o Canadá parou de jogar, o Peru pressionou, teve até uma cena preocupante ali do Bandeirinha passando mal, mas o jogo seguiu.
E quando foi no segundo tempo, o Canadá voltou num ritmo melhor, né? E com 15 minutos, o Miguel Araújo é expulso do time do Peru. E aí fica mais tranquilo ainda para o Canadá tentar pelo menos um gol, né? Conseguiu a assistência do Schaffelburg. O Jonathan David fez o primeiro gol do Canadá na Copa América, que deixa o time na segunda posição nesse momento, atrás apenas da Argentina. A Argentina que venceu o Chile por 1-0, com sufoco, já aos 43 do segundo tempo, o gol do Lautaro Martínez, mas a Argentina conseguiu gol aí para conseguir a vitória para cima do Chile, liderar o grupo A da Copa América. Então é isso. Esses foram os jogos de Brasileirão, Copa América e Euro. Como eu disse, a Copa América tá dura de ver, sério. Eu acho que o jogo, assim, foi legal assistir a Argentina jogar, o Uruguai jogar, mas é mais pela Argentina e pelo Uruguai do que pela Copa América e pelo jogo. E o jogo de Venezuela e Equador foi massa. O resto, senhor! No Brasil nem vi. Eu tava assistindo o título inédito do Florida Panthers na NHL. Mas tá complicado. Tá complicado. A Copa América, ainda com esses campos de NFL, que é menor. Senhor. Diz aí nos comentários, tá gostando de acompanhar a Copa América? Tu prefere a Euro ou tá só no Brasileirão mesmo? Dá a tua opinião sobre todos esses jogos que eu falei. E é isso. Se gostou do vídeo, dá like, se inscreve, mostra pros seus amigos darem a opinião deles. Também, se não gostou, dá dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso. Tchau.